Seguindo então o estudo do nosso livro Umbral, Projeções Mentais, Testemunhos e Resgate Espiritual, capítulo 4, Relatos de Habitantes do Umbral Nebuloso, agora vamos entrar no item 4, Os Desonestos. Item 4, Os Desonestos, a história de Richard. Nas lembranças vividas de Richard, dominavam as imagens de seus diversos golpes em clientes idosos, os seus preferidos, além de mulheres sozinhas, ingênuas, crédulas, as quais poderia ludibriar à vontade. Namorou mulheres mais velhas e solteiras, deixando todas elas endividadas pelos seus gastos excessivos. Ao cabo de um ano, no máximo, desaparecia e trocava de nome. Enfim, era um trapaceiro de primeira qualidade. Vangloriava-se disso em sua casa, narrando à mulher e aos 2 filhos como a esperteza domina o mundo e que todos devem saber cultivá-la para sobreviver. Ocultava, por certo, detalhes mais terríveis de seus logros, mas, na essência, terminou provocando desvios comportamentais em seus filhos adolescentes, justamente por conta de seus ensinos errôneos. Um dia, viu-se acometido de um mal súbito. Dirigiu-se ao hospital, onde, após semanas, desencarnou. Quando acordou, forçou a visão para entender onde se encontrava. Tratava-se de um imenso vale de sombras, onde podia ver espectros de um lado para o outro, desenvolvendo as mais medíocres atividades do cotidiano. Alguns simulavam comer fartamente ao redor de uma mesa repleta de alimentos que inexistiam. Outros praticavam sexo sem parar, buscando o orgasmo que naquele local nunca iriam sentir. Brigas eram o cenário da região. Agressões verbais, simulações de lutas físicas constituíam uma rotina. Os espíritos atacavam com ferocidade uns aos outros, mas as máculas não eram autênticas, porém, psicomentais, o que era suficiente para gerar sofrimento. Todos os chamados prazeres terrenos eram ali tentados e muitos reiteravam dia após dia sem nada obter. Uma grande ilusão, percebia eu. Olhando ao redor, via-se uma casa, uma pretensa mesa farta e desencarnados lutando pela comida. Do outro lado, uma cama gigante, onde havia uma orgia sem que ninguém atingisse nenhum prazer. Para outro campo, vislumbrava-se um desencarnado dando ordens para vários outros, simulando uma empresa, ao passo que os mais fracos seguiam ordens inócuas e os mais fortes as emitiam. Richard achou-se imerso no mundo da fantasia. Nesse local, situado em zona nebulosa do umbral, os desencarnados representam perigo menor e são muito iludidos. Por isso, simulam vários ambientes que existem na crosta terrestre sem conseguir a sua reprodução fiel nem os efeitos desejados. Ei, rapaz! Gritou um dos presentes. Richard olhou de lado. É você mesmo, não se faça de bobo. Ao fitar quem o chamava, deparou-se com a figura de um palhaço maltrapilho, de maquiagem borrada, com botões quebrados e botas retas. Esse espírito indagou-lhe: o que aprontaste para se unir a nós neste maravilhoso vale sombrio? A pergunta soou perturbadora a Richard, pois nem ele sabia o motivo de se encontrar naquele lugar estranho. Flexionou a cabeça e os ombros, dando a entender a sua completa ignorância. É difícil assumir os erros, não? Eu
Eu sou um palhaço. Diverti as pessoas. Como posso estar aqui? Richard, ainda assustado, permaneceu paralisado, sem condições de responder. Eu trabalhava num circo e o meu maior prazer não era fazer rir a plateia, mas, sim, dormir com todas as mulheres que ali habitavam, pouco me interessando se tinham marido ou não. Você agiu assim também? Não, balbuciou Richard. Então, o que fez para vir para cá? Seja corajoso e diga logo. Eu não fiz nada. Nem sei o que faço aqui. Está morto, meu caro. É o seu primeiro passo para deixar de ser tolo. Entendeu o que eu lhe digo? Morto, mortinho, defunto, cadáver. Incomodado, Richard logo emendou. Eu sei bem o que é estar morto. Lembro-me do hospital e do diagnóstico médico. Sabia que poderia morrer. Então, foi o que aconteceu. Mas nem todos vêm para cá. Você deve ter um dom especial como eu para irritar os anjos. Anjos? Por um acaso estou no céu? Não, muito pelo contrário. Isto aqui é um inferno. Mas é o inferno? Aquele lugar repleto de fogo com um diabo a nos perseguir? Olhe ao seu redor. Você vê labaredas de fogo? Você vê algum diabo? Aquele inferno é uma tolice, o que não significa que isto aqui é um lugar agradável. Sofremos a falta de tudo o que tínhamos na vida material. Então por que falou em anjos então? Porque eles caminham por aqui vez ou outra. Fazem perguntas, anotam, observam e vão embora. Acho que nos desprezam. E se você veio para cá, é porque os irritou. Richard, àquela altura estava confuso e forçava sua memória para se recordar do que fizera durante a sua vida no plano físico. Não tardaram as imagens de suas vendas de elixires inúteis, dos namoros extraconjugais com a retirada das posses das vítimas e tantos outros desvios comportamentais. Abaixou sua cabeça e chorou. O palhaço franziu a testa, virou-se e partiu para dentro da escuridão. Então esse foi o relato de Richard na sua permanência no umbral nebuloso, e agora vamos saber como foi a sua última reencarnação. Na vida terrena, Richard era um representante de vendas muito eficiente. Tinha família, mulher e 2 filhos, residindo na Alemanha. As suas condutas profissionais eram eivadas de vícios e ele ludibriava a maioria dos clientes. Nunca foi descoberto para a justiça dos homens, mas não escapou da avaliação divina. Além de adúltero, enganava e deixava na miséria muitas mulheres com as quais se relacionava. Desencarnando, o seu nível vibratório era compatível com o umbral nebuloso para onde foi conduzido. Não foi necessário muito tempo para que se arrependesse, obtendo, então, o encaminhamento para o posto de socorro. Aqui temos, então, o relato de Richard e como foi a sua última experiência reencarnatória no plano físico. Viveu na Alemanha, foi um representante de vendas, teve uma esposa, 2 filhos e levou uma vida dupla. De um lado era um pai de família, trabalhador, cumpria ali as suas obrigações. Do outro lado, ele era um desonesto.
enganava as pessoas, tinha relacionamentos extraconjugais, objetivava enganar pessoas fragilizadas, solitárias, algumas talvez até ingênuas, mentia sobre soluções mágicas, remédios miraculosos, e assim ele foi, através da sua caminhada, plantando muitos espinhos. Naturalmente, a morte nivela todo mundo e Richard retorna para a pátria espiritual. Seu nível de vibração, os méritos nos quais ele não adquiriu, o levaram a despertar no umbral nebuloso. Desperta lá e começa a ter consciência da sua nova realidade. Tudo escuro, tudo nebuloso, observa vultos aqui e ali, começa a entender uma série de coisas. Vê pessoas tentando se alimentar, tentando porque na pátria espiritual não existe alimento, só no plano físico. Através da ilusão, através da mente doentia, eles se iludem que estão se alimentando. Observa grupos de pessoas praticando sexo, orgia, porém eles não conseguem atingir o orgasmo, o prazer. E entram maquinalmente num processo de repetição de atos. É um processo de loucura. As pessoas ficam literalmente fora de si. Não conseguem mais entender o que está acontecendo e vão repetindo os atos de uma maneira ensandecida. Outros lutam, brigam, alguns dão ordem, outros obedecem. Como diz aqui, é um mundo de fantasia. Na verdade, é um mundo de loucura, no qual o próprio ser humano mergulha. E se assusta quando um palhaço vem conversar com ele. E confessa que era um palhaço que não estava interessado em fazer ninguém rir, mas tirar proveito das mulheres na parte sexual. Isso tudo vai causando dentro de Richard uma transformação, uma reforma. E ele começa a visitar o seu passado, até que ele consegue entender todos os delitos que ele praticou. E chora e se arrepende. E nesse ponto, ele consegue ser resgatado a um hospital espiritual. Mas Richard deixou na sua história, na sua caminhada, no plano material, muitos corações machucados. Muitas vidas prejudicadas, inclusive dos seus filhos, que seguiram as suas indicações de ter sempre o processo da malandragem, da esperteza, de levar vantagem sobre o outro. Porque na concepção dele, naquele momento, o mundo era dos espertos. E, infelizmente, ele terá que visitar tanto os filhos nos quais ele prejudicou, quanto todas as outras pessoas, sem exceção. Ele terá que visitar uma a uma e devolver a elas aquilo que ele tirou. Lei de causa e efeito, lei de reparação, lei de resgate. Nenhum débito fica impune. Ele terá que rever. Os mecanismos de ajuste, a lei divina cuida. Os mentores que cuidam da nossa evolução é que vão observar esse processo e orientar os próximos passos de Richard, que infelizmente errou, mas terá a possibilidade de acertar em próximas reencarnações. Entendemos um pouco como se deu a vida no plano físico de Richard. Mas e nós? Se nós olharmos para nós mesmos, espelho, temos um espelho aqui, estamos olhando no espelho. Somos honestos ou somos desonestos? Na cadeira da honestidade ou na cadeira da desonestidade, em qual nós vamos sentar? Nós precisamos saber isso. Isso é fundamental para a nossa caminhada,
ter sucesso ou ter fracasso. Eu sento em qual cadeira? Na cadeira do honesto ou na cadeira do desonesto? Eu preciso decidir. Será que tem a cadeira do meio honesto ou do meio desonesto? Existe, será? Será que a honestidade é um item obrigatório do ser humano? É uma qualidade que se adquire? A honestidade está em qual prateleira da nossa caminhada? Eu desejo comprar um carro. Então eu vou numa loja, ou vou numa concessionária, ou procuro alguém que esteja vendendo o carro. Quanto custa esse modelo? Esse modelo custa R$100. Dou o dinheiro, pego a chave, sento no carro, ligo o motor, começa a funcionar e eu acelero. E o carro não sai. Mas por que o carro não anda? Eu acelero e o carro não anda. Desligo, desço e começo a olhar. O que está acontecendo? Falta uma roda. O carro só tem 3 rodas e ele precisa de 4 para rodar. Chama o vendedor e fala: meu amigo, cadê a roda desse carro? Você comprou sem essa roda. Mas o carro tem 4 rodas. Não, nesse modelo não é item obrigatório. Mas eu nunca vi isso. Não, mas nesse modelo não é item obrigatório. Você vai ter que adquirir depois. É assim que funciona? Não. Carro tem os seus itens obrigatórios. 4 rodas, motor, e etc, etc, etc. Então você compra um carro completo, você sai de lá com ele dirigindo, com ele andando. Quando a gente nasce, a honestidade é um item obrigatório do ser humano? Já vem dentro dele ou não? Porque eu conheço pessoas honestas. E eu conheço pessoas desonestas. Todo mundo conhece um tipo e o outro tipo. Quantas e quantas notícias a gente não ouve de pessoas muito simples que encontraram malas de dinheiro, equipamentos importantes, coisas importantes para os outros e devolveram, não ficaram com eles. Isso é um traço de honestidade. E quantas pessoas ali num momento praticam uma desonestidade, mas elas são ruins, são pessoas más. O desonesto é uma pessoa má? O que é uma pessoa má? É aquela que mata? É a que estupra? Então esse é mau. O desonesto então não é tão mau? Então existe esse grau de maldade que é muito mal e pouco mal, ou o mal é mal? Fogo é fogo, água é água ou não? São muitas perguntas, né, que a gente tem que responder, para a gente refletir. Então, o ser humano nasce desonesto e nasce honesto? Na sua caminhada, Richard pautou pela desonestidade. Ele desencarnou, ele vai reencarnar. Ele vai trazer o que dentro dele? Tendência e inclinação. Para qual caminho? Da desonestidade, onde ele passou décadas e décadas trabalhando. Ele passou décadas e décadas forjando dentro dele maneiras de se comportar como um desonesto. Ele foi talhando dentro dele um modelo de desonestidade. É um desvio de comportamento. Na próxima reencarnação ele vai ter muita dificuldade, porque ele terá que lutar contra esse desvio de comportamento. Será aí a área de trabalho, o campo de trabalho de Richard. Vai ser muito duro. No estudo aqui que temos no canal do livro Umbral, a história de Emily, ela falhou numa reencarnação, voltou, reencarnou e falhou no mesmo campo de trabalho, que era desvio de conduta sexual. Richard
terá muitas dificuldades com relação à honestidade. E será provado várias vezes durante a sua caminhada para ver se ele mantém de fato a retidão ou ele descamba para a desonestidade, que faz parte da personalidade dele, porque ele cultivou. Ele plantou a semente da desonestidade no coração, ele molhou todos os dias através das suas vontades, decisões, escolhas, ele deixou que dominasse completamente o seu ser, o seu íntimo, e ele pautou sua vida por esse caminho. Desencarnou, vai colher o quê? Colher o que plantou. É a justiça. Na próxima experiência vai ter muita dificuldade. Muita dificuldade nesse campo. E aí ele tem que trabalhar. Vencer essa situação para retornar à pátria espiritual como um vitorioso, distante de regiões umbralinas. E nós? Nós já tivemos oportunidade de sermos honestos e sermos desonestos na nossa caminhada? Claro que sim. O tempo inteiro a gente é convidado a demonstrar em que cadeira nós estamos sentados. Na fila da padaria, da farmácia, no trânsito, dentro da empresa onde trabalhamos, dentro da relação com os clientes que temos, dentro da nossa família. O tempo inteiro a gente é convidado a ser honesto ou a não ser honesto. São as provas da vida. Na fila ali, vou passar na frente, ninguém viu. Isso é uma honestidade ou uma desonestidade? No estacionamento tem uma vaga, a pessoa está chegando com o carro, o outro corre e estaciona na frente. O mundo é dos espertos, não é isso? Não, a pessoa estava chegando na vaga, ela chegou primeiro. Não tem isso. O choro é livre. Muitos pensam assim. É honestidade ou desonestidade? Você tem uma quantia de dinheiro. Você vai deixar o seu dinheiro num banco honesto ou desonesto? Dá pra gente confiar num banco desonesto? Você deixaria seu filho e sua filha nas mãos de um médico desonesto? De um advogado desonesto para defender um familiar ou defender você mesmo? Quando a gente chama um 90, a gente gostaria de um policial honesto ou um policial desonesto para nos atender? Então, quando é para atender as nossas necessidades, nós escolhemos sempre os honestos. Seja onde for. Se eu puder escolher, eu só quero tratar com pessoas honestas. É meio óbvio isso. Mas o meu comportamento é honesto ou é desonesto? Porque aí eu estou exigindo alguma coisa, mas eu não estou fazendo. Eu exijo a honestidade do outro. O senhor que é um político, que foi eleito, eu exijo a honestidade do senhor. É justo? Ok. O senhor que é um eleitor é honesto? Honesto mesmo, tá? Nesse momento, a gente precisa jogar o jogo da verdade e não fingir para essa pessoa que está do outro lado do espelho. Sem fingimento, a gente mente aqui. No plano físico. No plano espiritual não tem mentira. Richard mentiu a vida inteira. Enganou. Quando despertou no plano espiritual, chorou de arrependimento. Porque lá não tem mentira. Então já vamos trazer isso para cá. Então vamos lá. Sem mentira. Sou honesto ou não sou? Na firma que eu trabalho, eu já levei caneta da firma para casa? Lápis da firma? Borracha da firma? Eu já tirei xerox, que eram de coisas particulares minhas, aonde eu trabalho?
sendo que eu não sou pago e a empresa não me fornece papel sulfite para eu tirar xerox da minha escola, das coisas pessoais que são minhas, ou eu fui numa xerox depois do horário de trabalho e tirei a xerox. Cada um responde essa questão. Eu já fui no médico sem ter dor para conseguir um atestado. Eu já liguei para alguém e dei alguma desculpa para enganar outra pessoa, para que eu pudesse sair dessa situação por cima da crista da onda ou não? Honesto é honesto. Não, mas cada situação é uma situação, a gente tem que se adequar. Talvez. Talvez algumas até se justifiquem. E aqui não cabe nenhum juízo de valor. Aqui não é um tribunal inquisitório. Longe disso. O que estamos fazendo aqui é uma reflexão, colocando as cartas na mesa, jogando limpo, para que a gente chegue lá no plano espiritual sem passar por isso que essa galera aqui do filme, do livro, perdão, tem passado. Então precisamos jogar limpo, refletir. Então eu já fiz algumas coisas nas quais eu não faria hoje? Sim, com certeza, estou falando de mim. Com certeza, faria muitas coisas nas quais eu não me felicito de ter feito. Porque a nossa caminhada é assim. E aqui é o ponto de virada. O ponto de virada é quando a gente começa a refletir, olhar para trás e pensar, aquilo não serve mais para mim. Desse ponto em diante, vida nova. Homem novo. O homem velho morreu. Quando a gente nasce, e Richard vai reencarnar, vai nascer de novo, ele vai trazer dentro dele a desonestidade como uma inclinação, uma tendência. Para o Richard, honestidade não é um item obrigatório. Porque ele não trabalhou dentro dele esse item. Nós precisamos trabalhar dentro de nós itens obrigatórios. Igualzinho lá do carro. Preciso ter dentro de mim o item honestidade. É obrigatório. Não está separado de mim. Preciso ter o item perdão. Preciso ter o item fraternidade. Preciso ter o item amor dentro de mim. Se eu quiser um futuro melhor para mim. Se eu não quiser, tudo bem. Aí esquece essa conversa, dá um dislike aí, fecha o vídeo e vai fazer suas coisas. Que aí não deseja uma melhoria. Mas eu sou cristão. Eu sou cristão, eu sigo Cristo, Cristo foi honesto ou desonesto? Honesto. 100% honesto. Se eu sigo Cristo, se eu sou um aprendiz cristão, se eu sou um apóstolo cristão, se eu sou um discípulo cristão, eu sigo Cristo. Quem segue Cristo faz o que Cristo fez. Faz o que Cristo nos solicita a fazer. E Cristo nos solicita a honestidade, o perdão, a caridade. Mas hoje eu vou fazer um negocinho meio estranho, então eu pego o meu cristianismo, pego o meu lado cristão e ponho na gaveta, fecho, escondo um pouquinho lá debaixo de algumas roupas. Faço as coisinhas ali que não são cristãs. Ah, mas agora não está nada bom. A coisa está estranha, estou com cólica, minha vida virou de ponta cabeça. Aí eu abro a gaveta, tiro lá o cristão que eu era e de novo eu coloco a máscara. É assim que a gente tem que se comportar? Porque quem é cristão debaixo da água, em Marte, ou não é? Ou eu sou cristão apenas quando eu estou precisando de Cristo. E aí eu rezo que nem um louco.
E dá-lhe prece, porque a coisa está pegando aqui. Mas quando eu estou bem, saciado, sem dor, conta paga, dinheirinho no banco guardado, um carrinho bom, uma casa boa, tá tudo certo. Aí o que eu faço? Eu esqueço que eu sou cristão ou não? São reflexões nas quais nós precisamos introspectar. Se eu sigo Cristo, eu sou honesto. Ponto final. Dou as minhas vaciladas, mas no quesito honestidade, eu estou mais para honesto do que desonesto. Se eu pretendo de fato então seguir Cristo, Jesus como mestre, eu preciso colocar a honestidade em primeiro lugar. É claro que em algum momento as dificuldades da vida vão nos colocar em xeque-mate. Isso é fato. Mas aí tem que pautar por aquilo que a gente acha correto. Se a gente de fato acha correto, que é seguir os ensinamentos de Jesus, é honestidade, e aí as consequências, elas que venham. Mas antes de mais nada, eu sou honesto. Pronto. Acabou. Existe felicidade em uma casa onde reina a desonestidade? Existe felicidade, tranquilidade e paz num país onde a desonestidade campeia? Existe ou não existe? Não tem meia palavra. E a honestidade dentro de nós, de foro íntimo? Nós somos honestos com nós mesmos ou não? Porque se a gente não for honesto com a gente mesmo, a gente não vai ser honesto com os outros. E na primeira prova que acontecer, o nosso castelo de areia vai ruir. Porque a gente não é verdadeiro. A verdade começa dentro da gente. Não dá para ser verdadeiro do lado de fora sem ser verdadeiro do lado de dentro. Não tem como. É impossível. Ou a gente pratica a verdade a partir de dentro de nós, ou a gente não pratica nenhuma verdade. Precisamos optar. Queremos ser honestos ou desonestos? Ensinamos os nossos filhos ao quê? O que você ensina para aqueles que estão sob sua tutela? Você ensina a honestidade 100% acima de qualquer coisa? Ou você ensina que ele deve tirar proveito da esperteza e da malandragem que campeia o mundo? Você é responsável também pelas escolhas futuras desses que hoje estão sob sua tutela. O que nós devemos ensinar? Porque além de ensinar, a gente tem que exemplificar. Exemplificar. Falar é uma etapa. A segunda etapa é mostrar como se faz. Ser honesto o tempo inteiro. Ninguém perde nada por ser honesto. Ninguém perde dinheiro, ninguém perde emprego, ninguém perde relacionamento por ser honesto. Se essas coisas acontecem, é porque a espiritualidade superior, as leis que regem o cosmos, estão operando sobre nós. Então, se aconteceu algo, não é porque você foi honesto e aconteceu algo ruim. Não. A honestidade, na verdade, pode ter te livrado de um problema absolutamente terrível lá no futuro. E a perda que aconteceu posterior já era uma perda que iria acontecer de qualquer jeito. Imputar a honestidade algo ruim não condiz com as leis de Deus. Não condiz. Já a desonestidade, essa sim, está de bracinho dado, com perdas, com frustrações,
com tragédias, com choro e ranger de dentes. Bracinho, de bracinho dado. Aí é simples a escolha, né? Aí você tem a cadeira da honestidade, que vai te levar para um lugar, no ônibus da honestidade, e você tem a cadeira da desonestidade no ônibus da desonestidade, que vai te levar para um destino. A passagem são suas atitudes. Você compra o seu ticket para cá ou para cá, em cima do que você faz da tua vida. Temos assim, então, mais uma história fundamental para a nossa reflexão. A história de Richard, que nos traz o alerta. Se desejamos o amanhã melhor do que o hoje, precisamos trabalhar dentro de nós a honestidade como um item obrigatório, porque certamente daqui a pouquinho, no plano espiritual, nós poderemos nos alegrar das escolhas que fizemos ou arrependermos de não termos feito certas reformas íntimas. Muita paz, muita luz, muito obrigado e salve o nosso Mestre Jesus.